os problemas eles vão se acumulando, o Flamengo piora. O segundo tempo em Bragança pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, de certa maneira, foi animador. Talvez a gente pudesse dizer que num esporte que não se chamasse futebol, o Flamengo teria vencido o Red Bull Bragantino. É um momento muito ruim para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. E uma apresentação para o futebol brasileiro bastante lamentável. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje veremos tudo o que rolou nesse pós-jogo de Flamengo 0, Palestino 1 pela Libertadores. Essa foto do Tite retrata bem o atual momento do Flamengo. O Flamengo tá de luto. É uma partida pior, é uma partida ruim, aí você acha que vai melhorar, faz uma partida melhor, uma partida legal, depois cai o nível de novo e hoje pode ser considerado um vexame contra o time do Palestino. Tinha que ir lá jogar, tinha que ganhar bem do Palestino hoje para não correr riscos de ser eliminado na fase de grupos da Libertadores. Acabou perdendo, tá em terceiro do grupo com apenas 4 pontos. O Palestino agora é o segundo com 6 pontos. Se eu não me engano, o Bolívar tem 9 e vai jogar contra o Milionários, ou seja, a situação do Flamengo é muito ruim. Apesar de ter 2 jogos dentro de casa, vai ficar muito difícil essa classificação. O Flamengo não depende mais só dele mesmo. Depende agora que tem o tropeço ali do Palestino para que o Flamengo consiga classificar para a próxima fase em segundo lugar na Libertadores. Que bizarrice, muito bizarro mesmo. E agora vamos acompanhar tudo que os comentaristas da ESPN falaram nesse pós-jogo de Flamengo 0, Palestino 1. Eles criticaram bastante a situação do Flamengo. E quem é o culpado? É o treinador? São os jogadores? A gente vai ver o que a imprensa falou, com o que eles opinaram sobre essa derrota do Flamengo, muito vexatória, um resultado horroroso que pode ser o adeus do Flamengo na Libertadores. Vamos acompanhar tudo o que eles falaram, mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa, e também deixaremos aqui na descrição o link do canal da ESPN para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo o que eles falaram. O Flamengo conseguiu a proeza com o time que tem de perder para esta equipe, que agora é a segunda colocada do grupo, e o Flamengo está em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Eu pergunto para o torcedor do Flamengo como definir, em uma palavra ou em uma frase, esse time na Libertadores da América, ou se você quiser definir a fase do Flamengo. Realmente decepcionante é o mínimo para esse time do Tite. Pedro Ivo Almeida, tenta definir esse Flamengo aí em uma frase, uma palavra, se você conseguir, essa atuação do Flamengo de hoje e o momento do Flamengo na temporada. O Flamengo de hoje é broxante, Willian. Ele é decepcionante, ele é frustrante, sabe? Ele deixa a sua torcida num tom... O tom raivoso da crítica é difícil você tirar do torcedor que é passional. Agora, a gente vai falar de Flamengo. Hoje teve Corinthians mais cedo, tem muita coisa para ser falada. E aqui a gente até comentava, alguns achavam que era tom de piada, mas não é piada. Olhando para a tabela da Sul-Americana e olhando para a tabela da Libertadores, a gente precisa falar de um Flamengo e Corinthians, que hoje se desenharia um possível confronto numa repescagem. O Flamengo hoje não está dialogando sobre liderança de grupo. Repete isso aí, por favor. Sim, o Flamengo hoje é terceiro colocado em seu grupo, o Corinthians é segundo colocado em seu grupo. Os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana, ele enfrenta os terceiros colocados da Libertadores para saber quem fica com uma vaga da Sul-Americana. Isso após uma quarta rodada. O Flamengo tem 4 pontos de... Me lembro aqui, todo mundo participou da programação em algum momento na época daquele sorteio, onde a gente debatia se o Flamengo tinha caixa para brigar pelos 100%, pelos 18 pontos. Então, todos os termos que foram utilizados na abertura do programa, que você perguntou se pudesse definir, é por isso, a decepção, a frustração, como você joga a energia lá embaixo, o torcedor perde a animação, perde a empolgação, e ele agora começa a fazer contas. Eu não me recordo aqui, sendo muito sincero, até perguntei para o nosso Matheus Carreira, do Data ESPN, qual foi a última vez que o Flamengo perdeu 2 jogos na fase de grupo? Perdeu 2 jogos em 4, então eu realmente não vou me lembrar. E só para complementar rápido, passar para os colegas, não é um comentário, não é uma observação a partir desse gol que a gente está vendo na tela, porque o Flamengo perdeu, então vamos falar que está tudo errado. Porque antes desse gol, no intervalo, no começo do segundo tempo, até que o Flamengo melhorava, até comentava com um colega de redação que o Flamengo poderia até achar um gol. O Flamengo poderia ter uma jogada do Bruno, uma jogada do Cebolinha, uma bola pela qualidade do Pedro, mas isso não apagaria a decepção que é o Flamengo, o desempenho do Flamengo principalmente. Então, independentemente do gol que saiu hoje para o lado do Palestino, muitas vezes o gol saiu para o lado do Flamengo quando o time não jogou bem por conta da qualidade dos seus jogadores, hoje saiu para o lado do Palestino.
mas já era uma decepção antes mesmo do resultado. Tem muita coisa a ser conversada, muita coisa a ser pensada. O tom contra o Tite, claro, vai subir. Tem um jogo no Maracanã que é emblemático, sábado, contra o Corinthians, ex-clube do Tite. Aliás, por falar no confronto, O clima não vai estar tranquilo. Semana que vem tem um Flamengo e Bolívar dentro do Maracanã, que é vida ou morte, também não vai estar tranquilo. Então, claro, o momento é de muita preocupação e de se debater bastante o que acontece, ou o que não acontece com o Flamengo aqui, William. É verdade. André, boa noite para você. Perguntei aqui para o Pedro, vou passar a bola para você também. Tá aí o Tite, né? Na hora da chegada lá no estádio, a pressão, a tampa da panela está subindo, a pressão é grande. E eu te pergunto também, aliás, te passo a bola. Defina aí uma palavra e uma frase. Qual é o teu sentimento como comentarista, como analista de futebol, em relação ao que você está vendo do Flamengo? Vergonha. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Aos nossos amigos e amigas que nos acompanham, obrigado, igualmente. Não só é o pior resultado do Flamengo na temporada, como é o pior resultado de uma equipe brasileira na Copa Libertadores. Talvez a gente possa encontrar um outro jogo em que a diferença técnica seja tão grande. Em casa, né? Pelo fato do Grêmio estar em casa, ok, mas aí a carga toda, né, de decepção que o Flamengo vem trazendo pode influenciar na decisão. Então, se não for o pior, é um dos piores, né? E uma coisa completamente fora do que seria a programação normal. A coisa do 100% de aproveitamento na fase de grupos, que teoricamente poderia acontecer, já está esquecida há algum tempo. Mas eu acho agora sobreviver em segundo. Exato. Ninguém imaginava que o Flamengo se colocasse numa situação tão complicada em termos de classificação para liderar o grupo. Agora, talvez nem isso seja seja um objetivo realista. O fato é que foi uma apresentação muito ruim. É preciso falar do gramado. A Conmebol não gostou, por exemplo, do que aconteceu, do que viu no jogo da Sul-Americana, do Fortaleza, a última atuação do Fortaleza pela Sul-Americana contra o Boca no Castelão, e comunicou ao Fortaleza que as coisas precisariam mudar, porque senão não haveria mais jogo lá. Não dá para ter jogo nesse campo, na Copa Libertadores da América. Não tem cabimento. Mas hoje o Tite não tem o direito de Isso explica o que aconteceu em termos de resultado? Não. Mas é um absurdo a principal competição da América do Sul realizar uma partida nesse negócio aí, que não deve nem ser chamado de gramado. Atrapalha para os dois lados? Não, não atrapalha para os dois lados. Atrapalha quem é melhor, atrapalha quem não está acostumado com esse campo. Só que não dá para usar esse tipo de comentário, um fato, uma realidade do jogo, como uma explicação para o Flamengo ter ido tão mal, não ter conseguido fazer um gol, não ter jogado nem próximo do que é a capacidade média da equipe do Flamengo que entrou em campo hoje. Não precisaria nem ter sido uma grande atuação para o Flamengo naturalmente conseguir apresentar muito mais do que isso. Então, os problemas eles vão se acumulando, o Flamengo piora. O segundo tempo em Bragança pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, de certa maneira, foi animador. Talvez a gente pudesse dizer que num esporte que não se chamasse futebol, o Flamengo teria vencido o Red Bull Bragantino, pelo que apresentou, mas o futebol não respeita essas coisas. E também não respeita a diferença entre a camisa do Flamengo e a do Palestino, a folha de pagamento, o orçamento, as ambições, as pretensões, as perspectivas, nada disso. É um momento muito ruim para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. E uma apresentação para o futebol brasileiro bastante lamentável. Da equipe que é o principal elenco do futebol brasileiro. Vamos ouvir os jogadores na saída do gramado, hein? Tem Fabrício Bruno, tem Gerson. Vamos ver o que o pessoal tem a falar depois dessa... Eu não gosto de vulgarizar a palavra vexame. Toda hora bizarrice, esse vexame. Mas uma decepção. Uma decepção muito grande essa derrota do Palestino. Não. Vamos lá. Falar do jogo aqui, o Flamengo veio, claro, em busca de um resultado, acabar com essa desconfiança do torcedor, melhorar a situação do grupo, mas no momento que o Flamengo buscava, sofreu o gol. Queria que você falasse dessa derrota que tira a segunda colocação do Flamengo nesse grupo da Libertadores. Cara, um momento difícil que a gente passa. A gente veio com o intuito de buscar o resultado positivo, conquistar os 3 pontos aqui. Infelizmente a gente não passa por um momento bom. O cara acerta um baita chute fora da área, mérito total dele. Ter paciência, pedir mais uma vez desculpa ao torcedor.
Talvez possa ser um discurso que já vem virando rotina, mas é pedir desculpa pelo resultado negativo, se dedicar nos 2 jogos que a gente tem em casa para conquistar 2 vitórias e a classificação. Você voltava no jogo de hoje, tinha muita expectativa, né? Imagino da torcida, sua, só que o resultado não é o que o Flamengo espera, o momento é complicado, mas ainda tem os jogos em casa para buscar essa classificação. Até travou. A fase é tão ruim que até travou o vídeo. Eu vou parar de assistir por aqui. É reagir a esse vídeo, mas sabe, não tô muito legal pra reagir. Hoje o resultado do Flamengo foi muito ruim mesmo. E não é de hoje, né? Há algum tempo que o Flamengo vem jogando mal, assim. Já vem alguns jogos da temporada, desde que começou o Brasileirão. É só resultado negativo, vem jogando a maioria das partidas fazendo resultados negativos, não vem entregando aquilo que a torcida espera, aquilo também que todos esperavam. Hoje o Flamengo tem um elenco melhor do que tinha no passado, chegaram algumas peças ali que acrescentaram bastante, como o De La Cruz e também o Vinha. O De La Cruz, coitado, corre pelo time inteiro, se mata dentro de campo, faz o que vai, corre, bate escanteio, corre para cabecear, bate falta, o cara corre, desarma, tenta armar jogada, mas não dá para jogar sozinho, meu. Esse time do Flamengo tá dando vergonha pelo elenco que tem, e jogar contra o Palestino e perder ainda. De empatar já seria uma vergonha. Perder pro Palestino fica pior ainda. Isso foi o que aconteceu no jogo de hoje. Confesso que estou bem chateado com essa partida do Flamengo. Partida horrorosa, muito abaixo da média. E confesso que dá assim um sentimento de que a gente não vai brigar por coisas grandes de novo. Nossa, a temporada começou agora. Mas o início de temporada, ela mostra bastante como é que vai ser a campanha do seu time no decorrer do ano, né? Então, assim, você parar pra ver que o Flamengo começou muito mal. Não é de hoje que vai fazendo resultados ruins e tem grande chance de ficar fora da Libertadores na fase de grupos. Aí seria um vexame histórico do Flamengo. Agora é aguardar, e a gente gostaria de saber o que vocês acharam desse jogo. Comente abaixo, deixa o like, inscreva-se no canal. Qualquer novidade sobre o Flamengo, negativas ou positivas, traremos para vocês aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!